É para isto, é para isto que eu pago a mentoria. Para isto. É isso daí. Que diabo ele tá falando, ó? Acabei de encerrar aqui o encontro com o meu professor, né? Da mentoria Filosofia. Cara, insights excelentes. Insights extremamente excelentes. Excelentes, excelentes. Bom, se tu caiu aqui de paraquedas, meu nome é Otton Júnior, sou psicólogo clínico, especialista aí em psicologia existencial, fenomenológica e humanista. E estamos aqui no nosso queridíssimo grupo de estudos em logoterapia. E nós estamos trabalhando o livro Psicoterapia e Sentido da Vida. E hoje, neste vídeo, vamos encerrar o nosso estudo do Psicoterapia e Sentido da Vida. Hoje é o último tópico. Nós iniciamos o último tópico no vídeo anterior, que é a leitura do epílogo, em que o Frankl ele faz ali um apanhado geral, né, um resumão e uma orientação prática. E nós estamos lendo, então, aí esse epílogo do Viktor Frankl. Então, se você tem interesse em fazer supervisão em logoterapia e análise existencial, já me manda uma mensagem aqui no Instituto de Psicologia e Ansiedade para poder a gente fazer essa supervisão em logoterapia e análise existencial. Se você quer estudar logoterapia e, sei lá, acha difícil, acha complicado, não sabe por onde começar, manda uma mensagem também aqui para mim, né, para a gente organizar aí os teus estudos em logoterapia e análise existencial. Bom, e é isto, né? E eu acabei de fazer aqui a minha aula da mentoria, e na mentoria a gente trabalha o Pierre Hadot aqui, que é o convite, o que é filosofia antiga, né? E aqui basicamente a gente trabalha a filosofia como modo de vida, filosofia como modo de vida, né? E nós estamos trabalhando então já desde janeiro, para você ver, né? Desde janeiro eu estou semanalmente com o meu professor de filosofia, que é o André Lisboa. A gente está desde janeiro de 2024, deixa eu deixar registrado aqui o ano, desde janeiro de 2024 a gente está estudando este livrinho aqui do Pierre Hadot, que é filosofia antiga, né? Que aí é filosofia como modo de vida, né? Uma perspectiva diferente da modernidade, em que o filósofo é aquele que ou é bacharel ou tem a licenciatura em filosofia, né? Então ele tem um domínio, vamos dizer assim, do conteúdo da história da filosofia, ou ele tem o domínio a partir de um diploma, né, seja de graduação ou seja de pós-graduação, ele tem um domínio teórico de um monumento, de um arcabouço, né, teórico. Né? Então, assim que a gente entende o filósofo na modernidade. Por exemplo, né, esse vídeo vai sair em 2025, então em 2025 eu concluo a minha graduação em filosofia. Né? Então eu vou ser considerado um filósofo a partir da lógica moderna. Só que o Hadot aqui, ele trabalha uma perspectiva de filosofia como modo de vida. Então, na antiguidade, né, a filosofia antiga, havia, então,
O filósofo, ele era, na verdade, uma pessoa que vivia, né, que tinha um modo de vida, que tinha uma escolha filosófica fundamental, e ele vivia desta maneira, né? Então esse era o filósofo, né? Diferente de hoje, que nós temos pessoas que têm um conhecimento específico em determinado assunto, mas não pratica, né? O seu modo de vida é completamente diferente, né? E esse é um mal da modernidade, né? Um exemplo aqui. Nós temos, por exemplo, Leandro Carnal, né? Então, Leandro Carnal, ele é um historiador e ele tem aí uma especialização em filosofia da religião. E muita gente o considera um filósofo. Ele tem o domínio de um conteúdo teórico, mas ele não vive aquele conteúdo que ele domina, percebe? Então aqui nós temos uma inautenticidade, nós temos uma incongruência. Portanto, duas coisas. Ele não poderia ser considerado filósofo se a gente for de verdade levar ao cabo o termo filosofia. Ele não pode ser considerado um filósofo por duas razões. Ele não tem um modo de vida daquele conhecimento que ele detém, e segundo, ele é um sofista, porque ele não está em busca da verdade, né? Então, a filosofia, segundo os gregos, segundo o conceito correto, é viver a filosofia como um modo de vida, e dois, buscar a verdade, buscar o bem supremo, né? Então, a partir desse filtro, desse conceito, a gente começa a observar que, atualmente, existem poucos filósofos. Entende? Então, é uma discussão maravilhosa. Pierre Hadot, né? Estou abrindo aqui um parêntese. Mas olha só, é só porque é muito interessante. Olha só o que ele diz bem aqui, ó. O mal, olha aí, ó. O mal não está nas coisas, mas nos juízos de valor que os homens atribuem a elas. Trata-se de os homens cuidarem de mudar os seus juízos de valor. Todas essas escolas, todas essas filosofias se querem terapêuticas. Contudo, para mudar seus juízos de valor, o homem deve fazer uma escolha radical, mudar toda a sua maneira de pensar e ser. É graças a essa escolha, à filosofia, que ele atingirá a paz interior, a tranquilidade da alma. O que é isso daqui, velho? Isso daqui não é a mesma merda que a terapia cognitivo comportamental diz? Aqui, mesma coisa, né? Ó, para mudar o seu juízo de valor, o homem deve fazer uma escolha radical, mudar toda a sua maneira de pensar e de ser. De ser o quê? Agir, o comportamento, né? Então aqui é o cognitivo e o comportamental. Essa escolha é o que a gente chama de filosofia, ou seja, é um modo de vida. É um modo de vida. E a partir dessa escolha, então, ele vai chegar à tranquilidade da alma. Aí nós temos, em cima disso, várias possibilidades de tranquilidade da alma, né? Então, ainda dentro aqui das escolas, nós temos perspectivas diferentes, né? Então, como é que a pessoa ela vai conseguir alcançar a tranquilidade da alma, né? Ela vai aceitar as suas paixões, no caso dos estoicos, ela vai lutar contra os prazeres, no caso dos epicuristas, ela vai tentar suspender toda a desconfiança, no caso dos céticos, vai tentar viver à margem das obrigações sociais, como é o caso dos cínicos, né? Então, aí tem algumas explicações de como se alcançaria, então, a tranquilidade da alma, né? Então, bom, insights aí
Poderosíssimos, poderosíssimos. E aí, um insight terapêutico, e eu tô pensando aqui junto contigo, tá bom? Então, tolera aí até a gente chegar no Viktor Frankl, tá? Então, insights terapêuticos, né? O que meu professor me disse, ele falou assim, ó, então, a partir do estudo aqui do Ador, eu comecei a observar as pessoas e a partir da ação, a partir do modo de vida da pessoa, eu começo a observar qual é a escola filosófica que ela está inserida. Portanto, né, o que ela entende como tranquilidade da alma, né, que seria a cura terapêutica, e como ela adoece, a neurose dela. Entende? Interessante isso também, né? Uma perspectiva muito interessante e com certeza eu pretendo desenvolver, tanto do ponto de vista terapêutico, como do ponto de vista observacional, né? Então, observar ali a pessoa e ver, fulano está dentro dessa escolha aqui de vida radical, né? Então, vamos lá. Só um parênteses aí gigantesco. Deixa eu compartilhar minha tela com você. Mas que são insights aí. E você pode aplicar, correto? Antes, bora. E então, agora, sem fake news, para o nosso último encontro aqui do grupo de estudos. Lembrando que eu vou fazer um vídeo de encerramento, que será o próximo. E no próximo eu vou apresentar, então, os nossos próximos livros, né, aqui do grupo de estudos, que eu já falei aqui para você, e já mostrei, né, que é o Ética do Sentido da Vida, que traz a base filosófica, que é muito importante para você se situar filosoficamente dentro da logoterapia. E além da Ética do Sentido da Vida, nós temos, então, os fundamentos antropológicos da logoterapia, que é o sofrimento humano, que eu vou apresentar para você, que é aquele da capa roxinha que eu mostrei no vídeo anterior, no nosso encontro anterior. Então, eu vou esperar a Amazon me entregar aqui esses livros, né, o Sofrimento Humano, para poder eu apresentar aqui para você. E aí, você, se quiser comprar, beleza, né? Para poder a gente fazer esse estudo, tá bom? Para poder a gente fazer esse estudo aqui com esses próximos 2 livros que eu entendo ser fundamental dentro da obra do Frankl, né? E aí a gente continuar aí nesse ano de 2025 nesse estudo da logoterapia. Então, vamos aqui encerrar o Psicoterapia e Sentido da Vida. Logo se intui que uma coisa como o sentido da vida não pode ser objeto de receita médica. Não faz parte da missão do médico dar sentido à vida do paciente, mas pode muito bem ser missão dele, por meio de uma análise existencial, pôr os pacientes em condições de encontrarem um sentido na sua vida. O que eu sustento é precisamente que o sentido é, para o paciente, o encontrar em cada caso, e não para o atribuirmos mais ou menos arbitrariamente a uma coisa qualquer. Neste ponto, aliás, foram também Maholic, Krumboldt e Maholic os que eu saiba, pela primeira vez, realçaram o fato de que a tarefa de decifrar o sentido de uma situação dada se assemelha à concepção de uma figura.
E uma pessoa tão renomada como Wertheimer bate na mesma tecla ao falar de um caráter de exigência imanente a cada situação concreta, dando com isso a entender, afinal de contas, que o caráter dessa exigência é objetivo. Isso daqui nós vamos discutir, nós vamos debater a objetividade e subjetividade do sentido, né? Lembrando que a gente já falou sobre isso em vídeos anteriores aqui no Psicoterapia e Sentido da Vida, quando a gente falou, acredito eu, no tópico sobre a discussão do sentido da vida. Na verdade, foi sobre o caráter de algo único, tá bom? Então, que ele tem essa perspectiva objetiva e subjetiva. Ora, não há na vida nenhuma situação que realmente careça de sentido. Então, o Frankl, ele acredita que toda situação ela tem um sentido para a vida. Toda situação. Quer dizer, as faces aparentemente negativas da existência humana, especialmente aquela tríade trágica em que se entrelaçam a dor, culpa e morte, isso daqui é um conceito da logoterapia, sempre se podem converter em algo positivo, numa realização, se as sabemos enfrentar com comportamento e atitudes corretos. Observação 30. Vamos lá. Eu ver bem aqui qual é a página que lá não tem, 397. Cadê? Não tem aqui? Página 397, né? Vamos lá pegar aqui no livrinho, que no livrinho tem. OBS 30. Tá aqui, era a última lá, né? A liberdade da vontade e a vontade de sentido associa-se o sentido do sofrimento, a modo de terceiro pilar em que assenta todo o edifício da logoterapia, e que tríade consoladora. O homem quer o sentido, mas não há apenas um sentido. Há também a liberdade que o homem tem para o realizar plenamente. Escusado será dizer bem entendido, que só o sofrimento inevitável e imodificável encerra uma possibilidade de sentido, pois caso contrário, mais do que o heroísmo, teríamos simples masoquismo. O certo é que boa parte do sofrimento inevitável radica na essência da estrutura humana. E o terapeuta, quanto possível for,
deve ter todo o cuidado para não colaborar com a tendência para a fuga por parte do paciente em vista dos dados fáticos da existência. A vontade de sentido tendem a equiparar-se à vontade de poder e à vontade de prazer, tendo-se em mente, quanto a esta última, o princípio do prazer. Cumpre dizer, entretanto, que, em última análise, a vontade de prazer se revela contraditória em si mesma. O prazer, com efeito, quanto mais se persegue, mais se afugenta. Quanto mais o tomamos por alvo, menos acertamos nele. Nisso vemos nós uma das causas mais frequentes das neuroses sexuais. O que provoca distúrbios na potência sexual e no orgasmo é precisamente o fato de os indivíduos os tomarem por objeto de sua atenção ou intenção. Isso daqui a gente já trabalhou na neurose sexual. É a isto, é a isto que nos referimos em logoterapia ao falarmos de hiperintenção e, paralelamente, hiperreflexão. A primeira reduz, não raro, nos casos de impotência, né, a hiperintensão, ao fato de o paciente experimentar o coito no sentido de uma exigência. Para eliminar esse caráter de exigência, a logoterapia dispõe de uma técnica especial. No fundo, trata-se da derreflexão, que ainda não discutimos. Diga-se de passagem que o tratamento de distúrbios sexuais, segundo princípios logoterápicos, é possível também quando o médico que dele socorre não segue, por suas convicções teóricas, a orientação correspondente a tais princípios. Assim, um dos colegas do quadro da Policlínica Neurológica de Viena, a quem foram confiados casos de neurose sexual, tem se servido da técnica logoterápica, considerando-a a única possível para tratar, a breve prazo, casos como os da sua alçada, e, não obstante, mantém uma posição psicanalítica pura. Mas a de reflexão, foi pensada para casos de neurose sexual, para tratamentos abreviados de pacientes afetados por neurose de angústia ou neurose compulsiva, dispomos de outra técnica logoterápica, é a chamada intenção paradoxal, que já descrevemos na psicoterapia na prática. Vamos lá? Deixa eu ver bem aqui, uma paradica. Intenção paradoxal. Tá aqui, ó. Eu tenho esse livro também, né? A psicoterapia na prática. Então tá aqui, ó, a técnica da intenção paradoxal. Show! Então a gente pode até trabalhar essas duas técnicas. Eu posso até fazer vídeos sobre essas duas técnicas, né? Três. Aqui, ó. Beleza. É, inclusive algo que a gente já falou, né?
Ok, então é isto. Quinze anos mais tarde, outro trabalho saiu a lume. Veio da pena do diretor clínico do Connecticut State Hospital nos Estados Unidos, Dr. Jess, e foi publicado no ano de 1962, no Jornal de Neuropsiquiatria. Mas aqui, mais uma vez, importa observar que esta técnica logoterápica pode perfeitamente ser manuseada independente da concepção do mundo própria do médico. Ainda recentemente, um dos membros da Associação Psicanalítica de Viena apresentou um informe sobre as suas experiências com a intenção paradoxal, tentando esclarecer em termos psicodinâmicos os resultados por ele obtidos mediante esse método de tratamento. Mas permita-se-nos acrescentar outro exemplo. O diretor da clínica neuropsiquiátrica da Universidade Karl Marx em Leipzig, o professor Miller Regiment, tendo tido, muito embora, ocasião de observar resultados favoráveis do tratamento mediante a intenção paradoxal, considera-o um método de orientação neurofisiológica. O que se passa, afinal, se a intenção paradoxal se aplica? Para compreendermos o que se passa efetivamente, vamos partir do fenômeno da chamada angústia de expectativa, que é a ansiedade de antecipação, né? Entendida como expectativa ansiosa perante um acontecimento que se poderia repetir. A angústia, por sua essência, provoca precisamente aqui aquilo que se receia. Pois bem, uma coisa análoga ocorre em relação ao sintoma. A angústia de expectativa desencadeia o sintoma a que se refere. O sintoma cria uma fobia. A fobia reforça o sistema e o sistema, desta forma, reforçado, consolida o paciente na fobia. Ontem, inclusive, eu estava atendendo um paciente com transtorno de pânico, né, e agorafobia, né? E a gente estava falando justamente desse círculo aqui, né, desse círculo aqui, né? Então ele percebe um sinal no seu corpo, ele foi se levantar, levantou de uma vez, o corpo sentiu uma tontura. Ele já interpreta essa tontura como se algo fosse acontecer, né? Então, está acontecendo alguma coisa, tem alguma coisa grave acontecendo, né? Essa ameaça, né, que é essa ansiedade expectativa, ela gera o quê? Ela gera o disparo do coração. Quando dispara o coração, que é a resposta de ansiedade, ele confirma, né? Então ele, cara, está acontecendo de verdade alguma coisa, o que aumenta o medo e aí fica no ciclo vicioso, né? Como quebrar este círculo diabólico? É possível fazê-lo com medidas psicoterápicas e farmacoterápicas. Quanto ao processo medicamentoso, baste-nos aqui remeter o leitor para as agorafobias basedownianas e claustrofobias tetanoides por mim definidas, que efetivamente são acessíveis a uma farmacoterapia, mais ou menos específicas. Quis o acaso que o primeiro dos tranquilizantes produzidos no continente europeu surtisse efeito no quadro de um tratamento medicamentoso das claustrofobias tetanoides. Trata-se de um relaxante muscular, de cujo efeito secundário, ansiolítico, fui eu o primeiro a lembrar-me. É de si evidente que nos casos basedowianos e tetanoides, a base somática correspondente ocasiona uma mera predisposição para a angústia, e não ainda uma neurose de angústia declarada e desenvolvida. Esta predisposição só degenera em neurose de angústia logo que, precisamente, se interpõe a angústia de expectativa.
Daí, o recomendar-se que, quanto possível, se combata de ambos os lados, quer do psíquico, quer do somático, o mecanismo do círculo que desencadeia a angústia de expectativa. Ora, do lado psicoterápico, isso ocorre mediante a intenção paradoxal, quer dizer, quando o paciente passa a aceitar e propor-se aquilo que receia. Né? Que era, por exemplo, ontem foi isso que eu estava trabalhando com o meu paciente, né? Porque ele fica se perguntando por que que ele tem aquilo e tal. Eu falei, não, cara, tu não vai perguntar por que tu tem. O que que a gente já sabe? Ah, sabe isso, beleza. Então a gente vai acolher a parada, a gente vai aceitar o negócio e vai focar na administração. Mas eu ainda não usei o humor, né? Assim, ó, tu vai falar, tu vai ter tantos ataques cardíacos, bora ver quantos tu consegue. Hum. Que aí é a técnica frankliana, né? Quando eu tiver com um vínculo melhor, eu jogo essa para ele. Hum. Ora, do lado psicoterápico, isto ocorre mediante a intenção paradoxal. Ah, beleza. Quer dizer, quando o paciente passa a desejar e propor-se aquilo que receia. Né? Então, na próxima sessão eu vou aplicar com ele a intenção paradoxal. Né? E se eu aplicar com ele e lembrar de falar que eu compartilho com você. Tá? Numa palavra, trata-se de desviar o vento das velas da angústia expectante. A esta neurose de angústia dos casos de angústia de expectativa corresponde nos casos de neurose compulsiva outro mecanismo que forma também seu círculo fechado. O paciente não consegue deixar de imaginar que poderia atentar contra si ou contra outra pessoa, ou que as ideias absurdas que o atormentam poderiam indicar uma enfermidade psicótica. Daí, o ficar a debater-se com todas as ideias obsessivas, mas pressão provoca contrapressão e nada mais. E a contrapressão, por seu turno, aumenta a pressão. Em contrapartida, dá bom resultado fazer com que o paciente, seguindo o rumo da intenção paradoxal, desista de debater-se, pois nessa altura cedem os sintomas e caem finalmente numa espécie de atrofia da inatividade. Todos os casos clínicos que têm trabalhado com a intenção paradoxal ou que a têm elaborado são unânimes em reconhecer que se trata, em geral, de um tratamento manifestamente abreviado, mas o afirmar-se que esse tratamento só produz resultados de curta duração, isso deve-se já para citarmos o falecido diretor, o falecido editor do Jornal de Psiquiatria Americano, Dr. Guttel. As ilusões da ortodoxia freudiana. Aliás, ninguém menos suspeito do que o professor J. H. Schultz, e não obstante, eis a opinião que ele sustenta. O reparo, tantas vezes feito, segundo o qual, em tais casos, a eliminação do sintoma se seguiria necessariamente à formação de um sintoma substitutivo, é uma afirmação sem fundamento nenhum. Vale a pena transcrever também a apresentação manifestada pela professora psicanalista americana Edith Weisskopf Joelson, num dos seus trabalhos sobre logoterapia. Aqui ele está reforçando aquela ideia que a gente já trabalhou lá quando ele apresentou a técnica, né? Os terapeutas orientados pela psicanálise, diz a professora americana,
poderiam afirmar que, por meio de métodos como a logoterapia, não se pode chegar a nenhuma melhoria real, já que, com tais métodos, o terapeuta não ataca a patologia nas camadas mais profundas, preferindo se dedicar-se a revigorar mecanismos de defesa. Eu me lembro aqui de um episódio do House, Dr. House, é uma das minhas séries favoritas. Ah, Dr. House eu já assisti umas 3 vezes completa, já estava assistindo a 4ª vez completa. Ali um pouquinho depois da pandemia, só que eu acho que eu parei na 7ª temporada. Aí eu não encerrei, né. Mas aí uma vez o Dr. House, conversando com a Cameron, né, uma das médicas lá da série, ali eu acho que na 1ª temporada, ela criou uma paixão platônica pelo House, né. Então ela tinha sempre uma ideia de salvar, né, aquele imaginário feminino de: "Eu vou salvar esse homem". Enfim, se você não assistiu, só lamento, eu vou te dar spoiler aqui. Ela casou com um cara, né, com um homem que estava ali, se eu não estiver enganado, com um câncer, né, tinha ali uma doença terminal, mas eu acho que era um CA. Ele chega, e aí nesse processo ali de estágio de final de vida, ela casa com ele, velho. E aí ela fica meio que traumatizada com o relacionamento e tal. Doutor Cameron maravilhosa, lindíssima, mas completamente traumatizada. Ela começa a criar uma paixão platônica pelo House, né, e achar que vai salvar o House e tal. E aí eles saem e tal, saem pra jantar, e o House é muito grosseiro, né, eh, e daí tem a uma certa altura eles começam a falar sobre a psicanálise, né. E o argumento do House é fogo, né, porque ele diz assim: "Ah, é muito fácil", não é assim que ele diz, mas, eu tô aqui fazendo uma paráfrase, né. E assim: "Pô, é muito fácil para a psicanálise, né, porque ela argumenta sobre algo, né, e se você, traz uma outra lógica, se você contrapõe, né, se você traz uma antítese para esse argumento, na verdade você só está em negação da teoria". Né, e é isso mesmo, né, então o psicanalista ele tem, infelizmente, esse mal, né, de achar que, se eu não aceito determinada coisa, é porque eu estou em negação. "Ah, tu está só em negação, uma hora tu vai aceitar", né, uma hora tu vai aceitar. Eles são quase como os calvinistas, nesse sentido, de o calvinista é aquele que, falando de uma teoria da salvação, né, cristã, é aquele que diz que as pessoas foram pré-determinadas por Deus para serem salvas, né. E aí quando dizem que a pessoa ela perde ali a salvação, ela resiste ali à salvação e tal, ela acha que não, enfim, ela tenta negar, né, mas ela vai acabar, no final das contas, aceitando, né. Então se ela antes entendia que ela não estava sendo salva, é porque ela simplesmente estava negando a teoria, né, ela estava negando a predestinação, até o ponto em que ela aceita a predestinação. Então, nesse sentido, os freudianos, eles têm esse movimento meio calvinista, né, de eles, como eu já falei aqui, né, a psicanálise tende, né, a ser uma cosmovisão, né, e a explicar toda a realidade a partir do método, né. Então, a psicanálise é uma filosofia idealista nesse sentido, né, então ela cria um método e ela tenta, a partir desse método, explicar toda a realidade. O que é um equívoco, né, um tipo equivocado de fazer filosofia, porque aí a realidade ela tem que ser achatada ao método, né, enfim. E aí então, se ela é essa cosmovisão, se ela é este método que explica toda a realidade, então negar a explicação da psicanálise é a própria negação.
ou tentar trazer uma explicação diferente para a realidade e a própria negação da psicanálise. O que é bem complicado, né? Porque a gente cai num erro lógico, né? E é uma tentativa de silenciar o próprio argumento contrário. É somente isso. E eu fiz essa digressão toda, que é para esse trecho aqui, né? Então, a técnica, né, não ataca a patologia nas camadas mais profundas, né? Então, faz isso, ela só revigora mecanismos de defesa. Então, a explicação da técnica via, né, a cosmovisão analítica, né? Semelhantes conclusões não são, contudo, inofensivas. Com efeito, bem pode acontecer que nos afastem de possibilidades essenciais da psicoterapia e, na verdade, pela simples e única razão de as ditas possibilidades não se adaptarem eventualmente à nossa pessoal teoria das neuroses, que é essa daqui que eu acabei de falar para você. Acima de tudo, não nos podemos esquecer de que, no caso dos mecanismos de defesa, camadas mais profundas e perpetuação da neurose nestas camadas, trata-se de construções puramente teóricas e nem de longe observações empíricas. Mesma coisa que eu falei para ti. Acabei de falar, né? Tá aqui, né? Então são construções teóricas, né? Não tem nada de realidade aqui. Então aí tem que ter esse cuidado, né? A estas explicações da psicanalista norte-americana, talvez me seja lícito acrescentar apenas que os resultados terapêuticos do tratamento com a intenção paradoxal mereciam muito mais do que a classificação de observações empíricas. A intenção paradoxal é apropriada, inclusive, nos casos crônicos. No Manual de Teoria da Neurose e Psicoterapia, temos, por exemplo, a informação sobre uma paciente de 65 anos de idade que, durante nada menos do que 60 anos, tinha sofrido de uma mania de limpeza grave, não obstante foi tratada com êxito por uma das minhas assistentes. À primeira vista, talvez se pudesse aplicar a psicoterapia à frase de Jaspers a respeito da filosofia. O ser novo depõe contra o ser verdadeiro. Ah, meu cacetinho. Opa, desculpa aí. Espera aí. Pronto. O ser novo depõe contra o ser verdadeiro. Em todo caso, e no que diz respeito especialmente à intenção paradoxal, estou convencido de que ela tem sido praticada constantemente, se bem que sem nenhum método consciente e sem uma contextura sistemática. Uma vez, numa prova escrita, um dos meus alunos dos Estados Unidos, em vez de uma definição da intenção paradoxal, preferiu dar um exemplo autobiográfico. Ele: quando andava na companhia de outras pessoas, meu estômago costumava fazer uns ruídos, e quanto mais eu tentava reprimi-los, mais alto se fazia notar. No entanto, quando um dia eu comecei a conformar-me com aqueles ruídos para o resto da minha vida e caçoar do meu estômago grunhidor na companhia dos outros, sempre que lhe notava os tais ruídos, logo o bendito estômago acabou com seus grunhidos. Deste texto que acabo de citar, gostaria de reter a palavra caçoar, pois indica o humorismo da atitude do paciente e a intenção paradoxal sempre deveria ser formulada da maneira mais humorística possível. Conceito. Afinal, o humor
é um fenômeno humano, já falamos sobre isso, que, por suas características, possibilita ao homem o distanciar-se de qualquer coisa e de quem quer que seja, e de si mesmo também, consequentemente, para se fazer inteiro senhor de sua pessoa. E, sempre que aplicamos a intenção paradoxal, todo o nosso desejo e empenho está precisamente em mobilizar este poder essencialmente humano do distanciamento. Aliás, bem pode dizer-se que, se isto acontece com humor, conseguimos já ultrapassar aquela advertência de Konrad Lorenz, que nos acusa de ainda não tomarmos o humor suficientemente a sério. Por outro lado, Jazz e Tweed conseguiram demonstrar que a logoterapia não se identifica com a persuasão e que, em especial, a intenção paradoxal não se pode reduzir a meros efeitos de sugestão. Pelo contrário, o que sempre sucede é que os pacientes patenteiam uma atitude declaradamente cética a respeito desta terapia, né? Então, isso daqui é interessante, né? Há sempre esse ceticismo. Cara, será, velho? Que loucura, essa técnica é loucura. Será que isso vai dar certo mesmo? E que, quando os meus colaboradores lhes recomendam que pratiquem a intenção paradoxal fora da clínica, vão-se embora todos irritados. Assim como se vê, livram-se da angústia, produzindo-se os efeitos terapêuticos, apesar da sua angústia de expectativa perante a angústia. Isto é, apesar de uma autossugestão negativa. E não precisamente em consequência de uma terapia larvada de sugestão. Isso não significa, porém, que não devamos admitir que há casos em que a aplicação da intenção paradoxal não se pode recomendar sem ter sido preparado um processo de persuasão correspondente, especialmente no caso da neurose compulsiva de blasfêmia, para cujo tratamento dispomos já de uma técnica logoterápica específica. A melhor maneira de abordarmos as obsessões de blasfêmia consiste em tentarmos impressionar o paciente com a sua própria neurose compulsiva, chamando-lhe a atenção para o fato de que, com seus permanentes receios de cometer blasfêmias, comete já uma blasfêmia, porque pensar que Deus é tão mau diagnosticador que lhe possamos negar a capacidade de diferenciar entre blasfêmia e ideia obsessiva significaria já de per si uma sacrilégia blasfêmia contra Deus. Na realidade, o que temos que fazer é garantir ao paciente que Deus certamente não atribui à sua pessoa uma ideia obsessiva de blasfêmia. Neste aspecto, o paciente nem é livre nem responsável, ainda que o seja na proporção inversa, a respeito da sua atitude para com a ideia obsessiva. Se aferrar à luta contra as suas ideias súbitas de blasfêmia, não conseguirá senão aumentar o poder delas e a sua própria tortura. O objetivo dessa técnica consiste em deslocar a luta contra o sintoma, suprimindo o motivo que a procura. Então ele sempre vai fazer uma inversão lógica, né? Lembra que o Frank ele gosta muito disso, né? De fazer essas inversões lógicas, né? Então o obsessivo em relação à blasfêmia, né? Então ele vai lá e tem uma preocupação de blasfemar, né? Cara, eu vou xingar Deus e tal. E aí inverte-se então, dizendo o quê? Ora, os seus permanentes receios de cometer blasfêmias comete já uma blasfêmia. Por quê? Pensar que Deus é tão mal diagnosticador que lhe possamos negar a capacidade de diferenciar entre blasfêmia e ideia obsessiva significaria já de per si uma sacrilégia blasfêmia contra Deus. Então aqui ele inverte a lógica, né? Ele diz assim, pô, só o fato de você negar, né, que
ou dizer que Deus é um diagnosticador mau, né, justamente pelo fato de que o ser humano, né, negue essa capacidade de fazer a diferença entre blasfêmia e ideia obsessiva, isso por si só já gera, né, uma blasfêmia contra Deus. Hum. A despeito dos notáveis resultados a que se referem os mais variados autores, nada nos autoriza a tomar a logoterapia como se ela fosse uma panaceia universal. Nem é aplicável a todos os casos, isso daqui é importante, nem é aplicável a todos os casos, nem todos os médicos estão habilitados a manuseá-la na mesma medida. Isto seria razão suficiente para combiná-la, conforme o caso, com outros médicos, como de resto têm feito vários especialistas. Assim, o Dr. Lederman, em Londres, relativamente à hipnose, o professor Base, em Roma, relativamente ao treino de distensão, Schultziano, Kivhaug, na Noruega, relativamente à técnica Volpeiana, e o Dr. Jess, nos Estados Unidos, relativamente à farmacoterapia. Estão em curso estudos necessários para esclarecer em que casos é indicada a logoterapia. Quanto a mim, creio que o mais importante é determinar as contradições a respeito da intenção paradoxal. Assim, a aplicação deste método às ideias de suicídio das depressões endógenas raia num erro técnico. Lógico, né? Então, tipo, tu não vai dizer assim, pô, a pessoa tá com uma ideação suicida, aí tu vai aplicar a técnica da intenção paradoxal, o que que seria isso? Ah, vai lá e tenta se matar. Bora ver se tu consegue. Não tem lógica, né? Loucura. É precisamente para os casos de depressão endógena que se reserva uma técnica logoterápica especial, que nos permite mitigar a tendência dos pacientes para toda espécie de autoacusações. Lembrando, né, que a gente já falou da depressão atrás, né, sobre essas autocobranças, né, sentimento de culpa, autoacusação. Já fez essa análise em vídeos anteriores. Converter os sentimentos de culpa ligados a esta tendência numa culpa existencialmente autêntica, no sentido de uma análise do Dasein, que reputo, aliás, tergiversada, é mais do que mera confusão entre efeito e causa, pois pode muito bem, uma vez por outra, incitar o doente ao suicídio. Não queria deixar passar esta oportunidade sem voltar a chamar a atenção para uma técnica logoterápica especial a que já nos referimos. Conferir página 85, e que nos permite ajuizar um risco de suicídio em cada caso concreto. Há, a este propósito, um informe interessante. Devemos-la ao Dr. Wallace, diretor do Laboratório Psicológico de uma penitenciária dos Estados Unidos, e ao Dr. Kakzanovski, diretor clínico do Ontario Hospital, uma vez quando era ainda médico incipiente do Dr. Kakzanovski, opôs, no decorrer de uma conferência médica, a que dessem alta a uma paciente afetada de depressão, baseando-se no resultado desfavorável do teste por mim preconizado, que tinha aplicado ao caso dessa paciente. Mas ninguém fez caso das suas advertências, e o teste foi encarado com ceticismo e ironia. Um dia mais tarde, após a saída da clínica, a paciente cometeu suicídio. Quanto aos casos de esquizofrenia, como logo se intui, é a logoterapia, nada menos que um tratamento específico. Sem embargo disso, há um caso ou outro
em que eventualmente se recomenda a aplicação da técnica de reflexão, a que já aludimos de passagem. A obra conjunta Psicoterapia Prática Psicoterapêutica Moderna, que em breve virá a público e cuja edição se deve aos cuidados de Arthur Burton, contém a reprodução de consultas dadas a pacientes esquizofrênicos e que foram gravadas em fita magnetofônica, justamente para ilustrar a mencionada técnica de reflexão. Há bem pouco, Arthur Burton afirmava que os últimos 50 anos de terapia psiquiátrica fizeram da anamnese psicológica profunda do paciente um fetiche. O êxito espantoso de Freud em casos de histeria, continuou referido ao autor, induziu-nos a buscar em todos os outros casos uma vivência traumática análoga e a esperar a cura do exame correspondente. Todo este erro. Mas, mesmo que admitamos que as neuroses e as psicoses realmente são de interpretar no sentido das diversas hipóteses psicodinâmicas, mesmo que assim fosse, digo, a logoterapia continuaria a ser indicada no sentido de um tratamento específico. É que realmente não podemos Voltei? É provavelmente isto o que Kumbrad tem presente ao afirmar que a entrevista logoterápica ultrapassa precisamente o ponto em que todas as outras terapias fazem alto, e muito especialmente as que seguem métodos de orientação analítica, pois nós entendemos que o tratamento é de todo inútil se não se esclarece a problemática do sentido, já que, caso contrário, fica para trás a etiologia e produz-se a sintomatologia. Do propriamente humano. Sendo assim, este mesmo caráter dimensional do nosso contributo, de certo que não anula os achados dos grandes pioneiros da logoterapia, antes o realça. Enfim, a logoterapia não é nenhum substituto da psicoterapia e, no entanto, bem pode contribuir para a sua reumanização. Show de bola! Hum. Então, aqui nesse final, o que o nosso queridíssimo... que o nosso queridíssimo... Ok? Né? Ele dá estes exemplos em casos de esquizofrenia, por exemplo, aplicar a técnica de reflexão, em casos de neurose, de angústia, de expectativa, né, que são as neuroses compulsivas, nós temos aí a intenção paradoxal. Né? Então, são técnicas logoterapêuticas que envolvem aí a dimensão do especificamente humano. Além disso, logicamente, nós temos uma possibilidade de atuar a partir das reflexões dos valores, né? Nós temos uma possibilidade de atuar como logoterapeutas a partir de um chamado à responsabilidade, né? Então, e também nós temos a possibilidade de atuar a partir, né, ali de uma posição articulada com os valores, junto com a responsabilidade e liberdade,
né, essa articulação ali com a questão dos destinos. Então, nós temos algumas possibilidades de atuação da logoterapia, tá bom? São em todos os casos que nós vamos utilizar a logoterapia. O próprio Frankl, ele diz que não. Nem em todos os casos nós vamos utilizar a logoterapia. A logoterapia é utilizada, mas ela tem técnicas específicas para determinadas demandas. E é isso que ele incentiva, né? É claro que se a gente pegar terapeutas, logoterapeutas posteriores, então nós temos aí uma tendência a desenvolvimento dessa técnica terapêutica e ampliação da técnica logoterapêutica, né? E logoterápica, né? No sentido de terapia. Então nós temos essa articulação, essa possibilidade de atuação, de ampliação de atuação ali, tá bom? Eu vou fazer, ou provavelmente já fiz, não sei, mas talvez eu já tenha feito, quando esse vídeo sair, né? Talvez eu já tenha feito. Você pode procurar aqui no canal, tá bom? A articulação entre logoterapia e cognitivismo. Uma discussão que o Cotiola, toda vez eu confundo o nome dele, Patiola, ele faz, né? Patiola, né? Aureliano Patiola, que é um logoterapeuta contemporâneo, e ele faz muito bem essa articulação, né? Assim como também tem um livro de logoterapia e contemporaneidade, que também a gente tem uma discussão muito, muito rica sobre essas dimensões. Então, possivelmente são vídeos que eu vou fazer numa perspectiva de resumo, né, porque são artigos que nós temos publicados, e eu vou compartilhar, né, porque tem muita pesquisa sobre isso, né? Nós temos muita discussão atualmente sobre essa possibilidade de integração entre logoterapia e TCC, né? Eu, por exemplo, já disse para você, eu utilizo as duas ferramentas, né? Eu utilizo essas duas abordagens, e a minoria das vezes eu faço a integração das duas, tá bom? A maioria das vezes eu trabalho só com uma perspectiva cognitiva, outras vezes eu trabalho só com a perspectiva logoterapêutica. Os casos que eu faço uma integração são mínimos, né? São mínimos, mas é possível fazer uma integração e não se sinta estranho de utilizar ora logoterapia, ora TCC ou qualquer outro tipo de abordagem dentro da tua atuação profissional. Essa escolha, ao meu ver, é feita excepcionalmente na anamnese, nas entrevistas iniciais, em que você fará a escuta, né, você levantará uma hipótese diagnóstica e então você definirá a estratégia terapêutica para aquele paciente específico. Então, nesse momento é que você vai definir se você utilizará a logoterapia, né, a cognitivo-comportamental, se você utilizará a psicanálise ou a logoterapia, né, enfim. Então, é nesse momento de entrevista, caso você tenha este recurso interno, né, esse recurso da abordagem, né, essa ferramenta terapêutica, caso você tenha isso, então você tem a possibilidade de fazer, né? Por quê? Porque você tem, logicamente, o teu recurso aí de ferramenta terapêutica e você consegue, então, avaliar. Bom, para essa pessoa bem aqui que chega até mim, né, eu vou utilizar cognitivo, comportamental, ou eu vou utilizar a logoterapia? Então, você tem essa possibilidade. Assim como eu compartilhei com você alguns encontros atrás, né, que eu tenho atendido uma pessoa, um senhor de meia idade, em que eu comecei, né, ele trouxe uma queixa de ansiedade, me relatou alguns sintomas,
e eu, ok, né, vou pela linha da TCC, e com o passar das sessões eu vi, não, né, não vou insistir com a TCC aqui, porque aqui as questões são outras, é de outra ordem. E aí, né, mudei então a abordagem para a logoterapia. Então, como eu tenho essas duas ferramentas, acabou-se, né, tem a possibilidade de fazer essa mudança de abordagem sem problema algum. Mas isso só é possível ao terapeuta, logicamente, que tem esses tipos de recursos terapêuticos, tá bom? Bom, creio ser isso, né? Esse foi o nosso estudo do Psicoterapia e Sentido da Vida, nossa leitura, principalmente, / estudo, né? Então, eu não fiz um estudo, eu fiz a leitura e pontuei algumas coisas. Deixa eu tirar aqui os 3 marcadores que eu estava utilizando para localizar aqui, né, meu livrinho. Então, você talvez tenha concluído pela primeira vez o estudo desse livro. Eu já foi, sei lá, a terceira vez completo, fora as pinceladas aí que a gente já deu durante a vida, né? Então, vamos lá. É isso, então, no próximo vídeo eu vou fazer o encerramento do nosso Psicoterapia e Sentido da Vida, pontuando algumas coisas. E apresentando, então, o nosso próximo livrinho, que será o Ética do Sentido da Vida, do professor doutor Ivo Studart, um estudioso brasileiro de logoterapia, em que ele investiga ali as bases filosóficas da logoterapia. Então, me acompanhe nessa nova jornada pelo estudo dessas bases filosóficas da ética do sentido da vida, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, se esse grupo de estudos aqui te ajudou de alguma maneira, deixa o teu like aí, coloca o teu comentário, você que chegou até o final dessa jornada, você que assistiu de repente a todos os vídeos, né? Comenta aqui, coloca aqui nos comentários, né, para eu ver ali o feedback, para a gente interagir. Se tiver alguma dúvida, fala comigo, manda um comentário aí. Se você quiser aprofundar os teus estudos em logoterapia, manda uma mensagem aqui para o Instituto de Psicologia, que nós iremos ver aí a melhor possibilidade, né, de a gente ter aí os estudos em logoterapia de uma maneira organizada, né, de uma maneira a partir dos seus conceitos, para facilitar o teu entendimento teórico, né, e, consequentemente, facilitar a tua atuação prática, a tua atuação clínica, né, e te auxiliar, né, te dar essa segurança teórica para você não se sentir mais inseguro no quando, no como usar essa abordagem terapêutica. Que, como você viu aqui, não é tão filosófica no sentido de análise, né? Igual o Frank pontuou aqui da design análise, né? Nós temos técnicas aqui, então é uma terapia, uma intervenção terápica, terapêutica, de fato. Então nós temos técnicas aqui. E é isto. Beijinhos e até o nosso próximo livro ainda não, né? Até o nosso próximo vídeo do grupo de estudos em logoterapia e análise existencial. Beijinhos, tchau, tchau e até o próximo. Tchau.